Olá, boa noite. Está começando mais uma Ação Nacional. Cozinhar, lavar, passar, arrumar, trabalhar, estudar, brincar com o filho. Ufa, haja tempo para fazer tudo isso, não é mesmo? E com o tempo cada vez mais escasso, muitas mães precisam se organizar, especialmente nesse período de pandemia, para dar conta de todas as obrigações e ter disposição para fazer tudo isso. Hoje o assunto que vamos abordar no Ação Nacional é a saúde mental das mães em tempos de pandemia. A nossa convidada é a psicóloga Caroline Cruz, que é mestre em psicologia, pós-graduada pela Unicamp e professora no curso de psicologia. Carol, boa noite, obrigado pela presença. Vou tomar a liberdade de te chamar de Carol. Claro. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite a todas e todos em casa. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você. Carol, só de ler ali eu já fiquei meio cansado, hein? É tudo isso mesmo, né? Não tem, passar, lavar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, brincar com o filho, arrumar para a escola. É tudo isso e mais um pouco? E mais um pouco, né, Carlos? Porque temos ainda as tarefas invisíveis, digamos assim, né? Quando acaba a manteiga, acaba o sabão em pó, acaba as coisas da casa. E aí fala, nossa, tem que ir ao supermercado. Então é o tempo de ir ao supermercado, agora é todo o processo de se cuidar para ir até lá, né? E voltar. Então temos ainda essas tarefas invisíveis, né? Que também consomem um bom tempo aí das mães, dos pais também. Mas a gente sabe que acaba recaindo muito sobre as mulheres, né? Ah, vocês são umas heroínas, viu? Nossa, parabéns de verdade, porque olha, não é fácil não. Tem a minha esposa também, a Camila, tem o nosso pequeno, que é o Arthur, que não é moleza, não. Desafio. Então é um desafio muito grande. Carol, quais são os principais relatos de mães nesse período de pandemia? As queixas, as reclamações, as amarguras, as dificuldades já vamos para 1 ano e meio, né, de pandemia. 1 ano e meio. Eles vêm sendo transformados, modificados ao longo desse 1 ano e meio, né? Inicialmente existia muita incerteza, né? Então as mães ficavam desesperadas. Quanto tempo o meu filho vai ficar aqui em casa? E nós também, a família como um todo, né? Ficavam sempre com essa dúvida. Nossa, quando vem uma vacina, né? Que agora, ainda bem, nós temos a vacina. Então, também falaremos um pouquinho disso, dessa esperança que agora temos da vacina. Mas, inicialmente, era uma angústia referente à incerteza, né? Do que será o amanhã, quando teremos uma vacina. Não tínhamos nem álcool em gel no início da pandemia, né? Não tínhamos como prevenir, então era muito difícil e as mães ficavam se perguntando, né? O que fazer com essas crianças, como cuidar, como se prevenir. Então, as primeiras angústias eram nesse sentido da incerteza, né? Aí, depois que foram vindo os estudos, nós fomos percebendo que a pandemia demoraria um pouco mais do que nós gostaríamos, né? E aí veio a questão de, nossa, como que eu vou dar aula para os filhos? Eu não sou professora, né? Porque as crianças já não podiam ir para a escola. Como fazer da melhor forma? Veio uma valorização dos professores, das professoras, mas veio um desespero do que fazer com essas crianças, né? Como lidar com essas questões e, ao mesmo tempo, trabalhar. Né? Então, assim, estamos vivendo, né, uma grande crise sanitária, mas também emocional, né? E assim, as famílias começaram a pensar nisso, como que a gente vai se organizar. E você dizia, né, da incerteza, do novo, né, e um novo muito ruim. Exato. A gente achava que não duraria tanto, né? Exatamente, tínhamos esperança. Seria mais uma gripe realmente, uma gripe mais forte, algo que seria contornável em 1, 2 meses e realmente esse novo impactou demais, né, em todas as situações, né, as crianças, as mamães, né, o assunto de hoje. E os casos de depressão em relação às mães, eles aumentaram demais, permaneceram assim mais estáveis? Como que foi? Como está sendo esse período? De acordo com a minha experiência, né, do consultório,
Sim, infelizmente os casos aumentaram, né? Além de aumentarem, assim, eles se agravaram, né? Então, quem tinha uma depressão um pouco mais leve, mais branda, ficou ainda mais sem perspectivas, né? Sem esse olhar para o futuro, sem o ânimo necessário, com uma tristeza muito mais profunda. Então, os casos ficaram ainda mais aprofundados, mais crônicos, né? A mesma coisa com as pessoas que sofriam com crises de ansiedade, por exemplo. Elas se tornaram muito mais frequentes, né? Justamente por essa questão da incerteza, de não saber, né, do futuro, do amanhã. E aí essas crises também se potencializaram, né? Então, os casos foram agravados. Sim. Quem sofria de transtorno obsessivo-compulsivo também teve seus sintomas agravados, né? E as outras patologias Sim. também, né? Ô Carol, a gente já fez vários programas, né, colocando em pauta a pandemia e relacionando outros assuntos como esse, né? É impressionante como esse período, eu acho que está fazendo a gente refletir como as pequenas coisas elas se tornam importantes, né? Com certeza. Então a gente, um cumprimento com as mãos é uma coisa banal, uma coisa normal, um abraço, Exato. Ir na casa da mãe, ir na casa do pai, ir na casa do primo, do amigo, tomar um bate-papo num bar, né? Uma coisa que era corriqueira, então a gente não dava tanta importância. E como as pequenas coisas são valorosas, né? Fazem diferença. E nós brasileiros que somos mais calorosos, né? Que gostamos Sim. de cumprimentar, de abraçar, né? E aí teve uma transformação cultural também, né? Nesse sentido de sorrir com os olhos, né? De cumprimentar de longe, de demonstrar afeto por meio das palavras e não só do toque, né? E inclusive pelos meios digitais, né? Sim. Que agora, assim, ficou, nossa, preponderante, né? Para que você possa dizer o quanto gosta daquela pessoa, o quanto aquela pessoa faz falta, Sim. né? Então, as palavras, né, assim, pelos meios digitais ficaram ainda mais preciosas, né? Cara, você acha que o brasileiro, com todo respeito às outras nações que estão sofrendo demais também, mas eu não sei, eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado. Eu acho que o brasileiro está sofrendo mais, porque como demais. Você disse, o brasileiro é muito acalorado, o brasileiro é de apertar, é de pegar, é de dar risada, de falar alto, de chorar junto. É um povo muito acolhedor, né? Com certeza. Eu acho que esse impacto cultural ainda está sendo elaborado, né? As pessoas ainda não conseguiram lidar com essa situação, né? Então, assim, quando menos espera, tá tocando. Quando menos espera, tá cumprimentando. Gente, mas não pode. Então, o brasileiro ainda não conseguiu reconfigurar, né, esse processo, porque realmente somos muito próximos, né, calorosos. Eu acho que é um impacto cultural que ainda leva um tempo para ser elaborado. Sim. Carol, a gente já vai dar uma olhada num VT e colocar aí as crianças, as mamães, né, para explicar muito sobre essa situação de pandemia. E mais uma vez, a gente não sabemos que não são só os adultos que sofrem de problemas psicológicos com todas as mudanças de hábitos com a chegada da Covid-19. Muitas crianças também desenvolveram depressão nesse período. Temos o vídeo de uma mãe que a filha de 9 anos ficou deprimida por conta do isolamento social. Vamos ver o que ela disse. Olá, meu nome é Vânia, eu sou mãe de 3 crianças, eu tenho a Fernanda com 10 anos, a Maria Eduarda com 7 anos e estamos esperando por um bebezinho. Eu sou farmacêutica, trabalhei por mais de 15 anos em laboratório de microbiologia, mas no ano passado, por conta de tudo que a gente estava vivendo, a minha filha mais velha, de 10 anos, né, que estava com 9, acabou apresentando um quadro de depressão. Então, pelas mudanças, né, na rotina, pelo medo, insegurança com tudo que a gente estava vivendo, eu já não conseguia desempenhar meu trabalho da mesma forma, e pela preocupação de estar com ela em casa, sozinhas, né? Meu marido estava home office, mas estava trabalhando muito, não conseguia dar muita atenção, então a gente não sabia realmente se ela teria uma melhora, se ela pioraria, o que aconteceria pela nossa ausência, né, em relação ao trabalho. E por providência de Deus eu acabei sendo dispensada do trabalho em setembro. Então, desde setembro a gente optou por eu estar ficando em casa, cuidando da saúde delas, estar participando mais da vida delas,
para poder ter uma ajuda psicológica também, né? E melhorar essa situação que elas estavam vivendo. Então, eu estou em casa, nessa nova rotina de ser dona de casa, ser mãe, ser professora, que não é fácil, né? Eu sempre gostei muito de estar com elas e ajudar em todas essas coisas, mas eu não tinha o tempo que eu tenho hoje. Mas é uma mudança bastante grande, tem um impacto financeiro também, que pesou bastante para a gente nessa decisão. Mas Deus está providenciando tudo o que a gente precisa, estamos nos adaptando aí a esta rotina nova, né? E graças a Deus as coisas estão se encaminhando bem. Ah, tá aí. Que bom que as coisas estão se encaminhando de uma maneira positiva, como a Vânia disse aí, numa situação difícil, a filha em depressão, o trabalho, dividir a atenção com o filho, né, que é a nossa prioridade, você acaba não rendendo mais no trabalho, ela acabou sendo despedida, mas como ela mesmo diz, né, aquela coisa do há males que vem para bem, e hoje ela dá atenção à filha, e as coisas parecem que estão se encaminhando. Situação triste, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há um norte, né, ela já está, parece que é uma situação melhor resolvida do que antes. Com certeza, Carlos. Gostaria até de falar, dar uma palavrinha com a Vânia e com as outras mães que estão passando por isso. Saibam que às vezes a gente dá uma pausa na nossa carreira para depois dar vários passos à frente. Né? Não se apeguem a esses momentos que a gente tem que interromper, porque depois vale muito a pena. Né? Para sua filha vai fazer toda a diferença esse momento que você ficou com ela, né? E depois você vai poder reconstruir sua carreira, continuar na sua carreira. Então não se apegue às pausas, né? Se apeguem aos passos futuros, continuem sonhando, planejando e tenham uma perspectiva histórica, né? Estamos num momento histórico, mas que vai passar, né? Que vocês vão conseguir superar e retomar a carreira de vocês, tá bom? Tá aí, Carol, boa sorte a Vânia, que cria esse laço maravilhoso com a filhota. Caroline Cruz, no próximo bloco nós vamos continuar com esse bate-papo, só que eu já vou entrar com um tema para você explicar para a gente como identificar a depressão infantil, isso é muito importante. O primeiro bloco do Ação Nacional já se foi, hoje o bate-papo é com a Caroline Cruz, que é psicóloga, e o tema saúde mental das mamães durante a pandemia. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. É o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, saúde mental das mães em meio à pandemia, durante a pandemia. Estou aqui com a psicóloga Caroline Cruz. Carol, vamos retomar então o bate-papo, como identificar a depressão infantil, algo eu acredito que seja difícil de identificar, só que é algo que está muito presente, principalmente nesta época. Né? Sim, exatamente, Carlos. O aspecto do brincar é sempre fundamental para a criança, né? É um dos primeiros sintomas que a mãe vai conseguir observar, porque a criança deixa de brincar. Ela fica prostrada, ela fica amuada, quietinha no canto. Nem sempre ocorrem choros compulsivos, né? Porque algumas pessoas pensam que a depressão é simplesmente a tristeza, né? O choro. Muitas vezes a depressão vem de um profundo, mostra-se num profundo desânimo, né? Então, não necessariamente vem o choro, que aí a criança fica muito mais desanimada, desinteressada das atividades anteriores. Sim. Então, às vezes, adorava brincar com um bichinho de estimação, adorava brincar de bola, carrinho, e de repente nada daquilo lhe interessa mais. Alguma comida especial que a mãe fazia, um bolo especial, a criança também não tem mais a mesma vontade de comer. Acaba tendo essa questão de ter que insistir para a criança se alimentar, né? Ter que insistir numa brincadeira, vamos brincar, vem aqui, seu brinquedo favorito e tudo mais, né? Os sintomas, Carlos, são os mais diversos, né? Porque todo ser humano é único. Sim. Então, tem crianças que vão ter perda de apetite, como eu falei, se desinteressar,
Outras podem ter aspectos psicossomáticos, ter feridas, coceiras. Outras podem começar a puxar cabelo, arrancar cabelo. Muitos, inclusive, levam ao pediatra, né, pensando que é uma alergia comum. E muitas vezes é, sim, um aspecto ali da pele e tudo, mas decorrente de um sintoma psicossomático, né? Algumas, então, diminuem a questão do apetite, outras aumentam, né? Veja como é diverso, né? É que a mãe que conhece o seu filho, né? Que ela sabe ali que tem algo estranho, é sempre importante que ela busque ajuda. Né? Ô, Carol, essa mudança drástica deve ser uma violência para a criança, né? Porque tinha a rotina. Então, de manhã ou à tarde, ela vai para a escola, ela volta, ela faz a tarefa, ela vai para um inglês, ela vai para um futebol, vai para um balé, aí descansa, tal, aquela rotina, né? Isso. De repente, ela não vai para a escola, ela não vai para as outras atividades, ela só fica em casa. Os pais em casa, né? Isso também deve ser um baque tremendo, né? Um grande impacto, muito assim, né, elevado mesmo. Inicialmente, elas até se adaptam bem, né, que pensam, ai, papai e mamãe aqui em casa, vamos brincar, férias, ai que festa, aí começa a pensar, nossa, mas nessas férias a gente não pode viajar, né, a gente não pode passear e vamos ao zoológico, ao parque, não, filho, tá fechado. Ué, mas espera, que férias são essas, né? Os avós. E aí vai percebendo que tem uma série de limitações, até que a criança cai em si e fala, peraí, me explica melhor o que está acontecendo. Existe um período, Carol, por exemplo, em uma semana ainda é a curtição para a criança, essas férias, né, as novidades. Mas existe um período, assim, como você falou, opa, tá estranho. A criança tem esse ou não, natural? Depende muito da idade da criança e de como ela lida com o tempo, né? Que algumas já têm uma noção temporal já muito bem desenvolvida. Outras não têm. Então, às vezes, tem uma criança que você fala, olha, no sábado nós vamos fazer tal atividade. Ela já tem essa noção temporal muito bem estabelecida. Ah, então vou contar aqui, até pela idade dela. Outras não têm isso tão bem desenvolvido. E aí a gente acaba falando no dia de fazer a atividade para que a criança não fique tão ansiosa, né? Tá. Então, inicialmente eles se adaptaram, brincaram, depois foram percebendo as restrições. Eu acho que um dos maiores impactos, assim, que a criança sentiu foi referente à sociabilidade, né, dos amiguinhos, porque cada atividade dessa tinha os amigos do balé, os amigos do futebol, os amigos da escola, né, e aí, peraí, não posso ver mais meus amigos, né, então acho que teve toda essa questão da sociabilidade, da aprendizagem, que, né, assim, as mães em geral não sabem educar no sentido de letrar, digamos assim, né? De dar aula para as crianças. Muitas mães relatam, eu não sou pedagoga, eu não sou professora, né? Como que eu vou ensinar o meu filho da forma que a professora ensina? Então, a criança também teve aí um grande impacto referente à sua aprendizagem. Período também de valorização do professor, exatamente, né? Porque, olha, quando eu fiquei de férias em casa, eu não tive a oportunidade de trabalhar home office, né? Mas nas férias eu que cuidei da parte educacional do meu Arthurzinho lá. Nossa, desafio. Que dureza. Não é fácil não, os professores são heróis também, porque de uma hora para outra eles são educadores, de repente eles são editores, são artistas. Com certeza. Nossa, e eles fizeram os materiais, pelo menos na escolinha do meu filho, para a gente passar e pegar o kit. Sim. E quando eu abri o kit, até eu ficava encantada, porque aí enfeitaram bambolê, fizeram fantoche, e aí a gente ficava tentando se virar em casa. Eu falo, gente, elas prepararam tudo isso, que cuidado, que carinho, né? Carol, a gente viu o VT no primeiro bloco da Vânia, que foi mandada embora, porém ela tem uma certa condição de poder ficar em casa, de ter uma certa tranquilidade para cuidar da filha que estava em processo de depressão. Agora, quem não tem essa possibilidade, como é que faz? Eu tenho que tomar conta do meu trabalho, a minha cabeça está em casa, o meu filho não está legal. Como associar, como sair dessa situação muito difícil? Muito difícil, né? Um dos caminhos é, claro, buscar rede de apoio, né? Seja do próprio companheiro, né, marido, seja de outras mulheres
que estão vivendo a mesma coisa. Na minha experiência, pelo menos, eu consegui uma babá, que ela também tinha um filho, um pouquinho maior que o meu, e ela não tinha, claro, com quem deixar o filho para cuidar do meu. E aí nós combinamos, claro, eu fazia o pagamento para ela e ela cuidava dos dois. Então, ou eu levava o meu filhinho até a casa dela, né, ou ela vinha com o dela para minha casa e ela cuidava e recebia por isso. Então, foi uma rede de apoio que eu consegui, né? Não era uma pessoa que estava em grupo de risco, ela estava também totalmente fechada na casa dela e eu na minha, e aí nós conseguimos fazer assim dessa forma, né? Buscando a rede de apoio. Outras que não tem como fazer dessa forma, poderiam fazer assim, dependendo também da idade da criança, alguns combinados, né? Então, olha, a mamãe vai ficar aqui 2 horas em reunião e depois nós vamos brincar. Combinar no trabalho, olha, eu tenho que ter um intervalo de 15, 20 minutos, né? Nem que eu estenda um pouquinho a minha carga horária, que aí eu paro e brinco e fico um pouco ali com o meu filho. Né? Porque aí a criança pode ir fazendo algumas atividades, sabendo que a mãe vai ter ali um intervalo para ficar com ela. Fazer alguns combinados, né? Mas isso com crianças um pouco maiores, né? Que elas já conseguem compreender. Tá certo. Carol, tem um dado aqui, olha, quase 8,5 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho desde o início da pandemia. E para quem cria seus filhos, né, no caso das mamães sozinha, tem cerca de 11,5 milhões de mães solteiras no Brasil. Além das dificuldades financeiras, tem também a sobrecarga mental e o acúmulo de tarefas devido especialmente ao fechamento das escolas e creches. Neste quesito, precisamos com certeza contar com política pública, né? Porque se essas mães não têm com quem contar, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos acolhê-las, né? Inclusive no sentido financeiro. Por isso, todas as discussões do auxílio emergencial, especialmente sendo maior para as mães solteiras, né? Para que ela possa sustentar ali o seu filho e se sustentar. Então, a gente vai tentando organizar de forma participativa, colaborativa entre as mulheres, entre membros da família, né, que possam ajudar, mas se são mulheres que não têm essa possibilidade, realmente nós, enquanto sociedade, né, temos aí o dever de sempre cobrar, exigir essas posturas, né, do governo mesmo, né, com auxílio, com os benefícios, algumas mais carentes, né, com o Bolsa Família. Então, as políticas públicas, nesse momento da pandemia, as políticas públicas são fundamentais para que essas pessoas possam ter dignidade mesmo de existência, né? Tá certo. Carol, vamos a um outro VT aqui. Temos um depoimento de uma mãe de 4 filhos. Ela é casada e conta com a ajuda do marido, mas a rotina dela mudou muito com o fechamento das escolas. Vamos dar uma olhada. Olá, meu nome é Luana, sou mãe de 4 filhos. Eu trabalho em casa fazendo a parte administrativa da empresa do meu marido. Eu trabalho fora de quinta a domingo numa lanchonete e ainda tento conciliar os afazeres domésticos e as atividades escolares das crianças. Confesso que está sendo uma rotina bem complicada, bem difícil, né? Nem todos os dias eu dou conta, nem todos os dias são bons, mas está tudo bem. Antes dessa pandemia, quando as crianças iam para a escola, era bem mais fácil, né, conseguir conciliar a rotina escolar, porque a carga não era tão grande para a gente, para nós pais. Eles iam para a escola, voltavam com as tarefas e o tempo de escola que eles estavam, a gente conseguia adiantar muita coisa, fazer muita coisa. Agora a gente está trabalhando, trabalha um pouquinho, dá atenção um pouquinho, faz um pouquinho de atividade e cuida um pouquinho da casa e acaba que vai misturando tudo. Alguns dias são bons, você fala assim, nossa, esse dia rendeu muito, e outros dias não são tão bons, né? Você pensa, nossa, o que eu fiz? Acaba se cobrando um pouco, né? Mas acredito que tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Tô tentando cuidar da minha saúde mental, do meu psicológico, para que meu psicológico não fique abalado, para que eu consiga dar conta de todos os filhos e todos os afazeres domésticos, serviço. E é isso aí. A gente vai passar por tudo
acredito que vai voltar tudo a ser como era antes, né? Um beijo e até mais. Valeu, Luana, eu também não vejo a hora de tudo voltar como era antes, não tem nada de novo normal, não, normal que era realmente, mas na verdade é o novo normal, porque a gente vai ter que se adaptar a esta nova situação. Com certeza. Carol, 4 filhos a Luana, ajuda na empresa do marido, ainda bem que tem essa situação um pouco mais confortável, mas de qualquer maneira, 4 filhos e lidar, como ela diz também, a saúde mental não é fácil. Uma guerreira, né? Guerreira mesmo. Parabéns, Luana, né, por enfrentar todos esses desafios. E a Luana tocou em aspectos muito importantes, como esse da culpa, né, Luana? Que, em geral, as mulheres acabam se culpabilizando demais nessa questão da maternagem, né? Então, a ideia é que a gente possa reduzir esse peso da culpa, viu, gente? Né? Que vocês possam aceitar ali aquela decisão que vocês tomaram da melhor forma possível, entendendo que foi o que foi possível naquele momento, né? Porque muitas vezes a mãe toma uma decisão e fica, poxa, e se eu tivesse feito diferente? Né? E se eu tivesse escolhido de outra forma? Mas se ela escolheu daquele jeito, é porque provavelmente ela só tinha aqueles elementos de escolha e que foi o melhor possível naquele momento. Sim. Então, poder reduzir a culpabilização própria é fundamental nesse momento tão crítico, né, em que estamos vivendo. Carol, vou até fugir um pouquinho do roteiro, mas antes da gente começar o programa, a gente estava falando, né, de como lidar com esta situação, né, a rotina de cada um, e você tocou num ponto que me chamou a atenção, sobre as brincadeiras lúdicas. Qual a importância delas? Elas dão de goleada nos eletrônicos? Nossa, Carlos, exatamente, de goleada. Porque a brincadeira, na verdade, constitui a criança. Ela está construindo a si mesma por meio do brincar. Tá. Porque ali ela está, além de ficando alegre, dando risada, ela está criando mundos, tá, fantasias, né? Que vão dar ali o protótipo da nossa cultura, né? A criatividade está sendo ali exercida, a movimentação física mesmo, né? Então ela não está parada ali numa tela, ela está se movimentando, ela está criando, ela está argumentando, né? Então, assim, se a gente está ali no momento da brincadeira com a criança, ela está aprendendo uma série de coisas. Ela está aprendendo gestos, ela está aprendendo tons de voz, ela está aprendendo cores, ela está aprendendo uma infinidade. Dependendo da brincadeira, uma é mais direcionada para números, outra para cores, mas não fica nisso. Fica em todo o processo relacional existente, né? Então, é de uma riqueza, assim, imensa o brincar. Legal. E já vamos para mais um intervalo. Estamos finalizando o segundo bloco do Ação Nacional. Na volta, nós vamos falar do trabalho home office. Muitas mamães trabalhando home office, como lidar com essa molecada aí em meio à pandemia. O tema de hoje, saúde mental das mães durante e meio à pandemia. Nossa convidada Caroline Cruz, que é psicóloga. Um intervalo rapidinho. É o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, saúde mental das mães na pandemia. Eu estou aqui com a Caroline Cruz, psicóloga. Eu tomei a liberdade de chamá-la de Carol, tal a simpatia. Fique à vontade. E agora o tema desse terceiro bloco vai ser o trabalho home office, como conciliar. Então vamos lá. Muitas mães não puderam ou não quiseram deixar o mercado de trabalho, mas aí vem outra dificuldade, que é de conciliar o trabalho, em muitos casos, home office, com o filho e com a casa. Temos o depoimento da Daniele, que vive exatamente isso. Vamos ver o que ela diz. Meu nome é Daniele, eu tenho 28 anos, sou casada, mãe e trabalho atualmente como auxiliar financeira. Desde março de 2020, que eu estou trabalhando home office, e o meu filho está em casa comigo, ele vai fazer 4 anos, ele ia para a creche e desde então a creche não está funcionando e nós estamos tentando adaptar a essa rotina de home office e com criança.
né? No começo foi bem difícil, foi uma adaptação bem complicada, porque é diferente você trabalhar o dia todo em um local e depois eu chegar em casa e dar atenção para o meu filho, fazer minhas coisas de casa. E hoje eu tenho que fazer as duas funções basicamente ao mesmo tempo, né? Por mais que eu tenha o meu horário de trabalho, mas ele me chama, ele pede as coisas durante o dia, então eu tenho que me adaptar no meio do meu trabalho para conseguir atender ele, para conseguir brincar um pouco, fazer algumas atividades, pintar, desenhar, escrever. A escola tem mandado algumas atividades, então a gente tem conseguido fazer junto. Então eu tento, ou antes de eu começar a trabalhar, ou nos meus intervalos, no horário de almoço, um café da tarde, eu sento com ele, brinco um pouco, faço algumas atividades, né, ou à noite, mas tem sido assim, a gente não vê a hora de voltar tudo ao normal, porque é mais difícil, né? Essa dupla jornada ao mesmo tempo é um pouco mais corrido, é um pouco mais complicado. Por muitas vezes a gente se pega assim, cansada, né? Exausta, assim, além do normal, mas também foi um período muito bom, que eu fiquei com meu filho, tive a oportunidade de ter, assim, nos horários de almoço, que geralmente eu não via ele porque ele estava na creche, né? De manhã a gente acordar mais tranquilo, tomar um café junto, não tem toda a logística para ir até o trabalho, ir até a escola, né? Então, nós temos passado mais tempo juntos, mas temos, assim, muita esperança de que tudo isso termine logo e a gente possa voltar ao normal, que ele sente também falta de estar com os amiguinhos, de estar na escola, e eu também do ambiente de trabalho. Tá aí, obrigado a Daniele, mais uma experiência nesse momento de pandemia, o famoso home office, como conciliar a tarefa de mãe com as coisas profissionais dentro de casa, tem cachorro, tem o filho, tem a obra, tem a campainha. Exatamente, Daniele, uma guerreira também, né? Parabéns. E a palavra, né, que mais me saltou aos ouvidos foi de adaptar, né? Estou tentando aqui me adaptar e essa, é a adaptação, né? E não é só a adaptação da mãe e da criança, é do empregador também. Né, do empregador entender que às vezes vai ouvir um barulhinho de criança, né, não é aquele ambiente todo protegido, silencioso, como é no trabalho. Porque provavelmente lá do outro lado na reunião, ele também está com criança, né? Então acho que isso é muito importante, que as empresas entendam que as pessoas estão sim trabalhando, estão sim produzindo, mas que o ambiente não é mais o mesmo. Sim. Então não adianta a gente artificializar, tentando forçar as mães e as crianças a estarem de uma forma como se estivesse tudo normal. Certo. E não está. Então, o empregador tem que entender que as coisas mudaram, né? E que essa adaptação tem que vir da parte dele também. Sim. De entender que, às vezes, a mãe vai ter que pausar um pouquinho, gente, só um minutinho na reunião, né? Vai ter que desligar ali o microfone, vai ter que parar um minutinho e tirar a criança daquele lugar e, de repente, colocar ela numa atividade. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa humanizar as relações. Né, estamos lidando com seres humanos, sim, não são máquinas, né, que tem que produzir a qualquer custo, em quaisquer circunstâncias. Não, estamos lidando com seres humanos, né, que têm os seus dias difíceis, os seus dias bons e ruins, né, e que agora estão numa realidade como a da Daniele, totalmente, sim, diferente, né, de antes, em que ela está se adaptando, né. Carol, determinado isolamento social, lá longe, em março de 2020. Quem sofreu e sempre, né? Quem está sofrendo mais, as mães ou os filhos? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? A gente responde mais no caso a caso, porque tem crianças que são mais adaptáveis, acabam sofrendo menos, né? E aí a mãe muito preocupada, de repente aí sofre mais, né? Mas não tem uma regra geral, porque temos mães muito adoecidas e temos crianças também muito adoecidas, né?
Então, acho que está um sofrimento generalizado, né? Existem, inclusive, Carlos, grupos de apoio online, tá? Atendimento psicológico online, seja por psicólogos que vão cobrar pelo seu trabalho, sejam psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito. Isso é muito importante de dizer, para que as pessoas não fiquem angustiadas, sofrendo, sozinhas, caladas em casa. Elas não precisam sair, elas não precisam se expor, né? Mas existem esses acompanhamentos, esses atendimentos, inclusive em clínicas escola, né? Que os alunos estão fazendo online também. Então procurem, né? Procurem na sua cidade, coloquem aí no Google atendimento psicológico, gratuito que seja, mas não fique sofrendo, angustiadas aí sozinhas, tá? Ô Carol, agora e nos casos dos avós, né? Agora enfim as vacinas estão chegando, aos pouquinhos vai melhorando, mas e nesta situação eles fazem parte do grupo de risco, eles são mais maleáveis com os pequenos, né? Às vezes os pequenos vão lá, é muito doce, é muito celular, mas a gente sabe que avô é assim mesmo, né? Mas para os avós entenderem e para as crianças também, esse contato apenas virtual. Nossa, muito difícil. Acho que talvez até mais para os avós que ficam assim, acho que principalmente, com muita saudade, porque a criança traz uma alegria ali para a vida deles, né? Agora, como você disse, as vacinas estão chegando e aí é uma esperança muito grande, uma alegria imensa, Você teve né? algum caso, Carol, assim, por exemplo, um caso de avô, os avós sofrendo demais? Você teve alguma experiência no seu dia a dia? Sim, sim. Uma jovem avó, né? Sim. Uma paciente que tem 50 e poucos anos, né? Que ela ficava com muita saudade mesmo da neta, né? E acabou tendo contato com a neta. Infelizmente, chegou a contrair o vírus, mas ficou tudo bem, graças a Deus, ficou tudo bem. Mas existe esse risco, né? Que a criança estava totalmente assintomática, estava ótima, mas a avó pegou. Então, eles são um pouco mais frágeis, né? Ela contraiu o vírus e se curou, ficou ótima. Nós continuamos os atendimentos online, né? E isso foi também muito importante para ela. Agora é isso, o contato, o vínculo, mesmo que virtual, ele pode ser fortalecido, entende? Então não duvidem, né, do quanto o amor ultrapassa qualquer barreira, né? Mesmo essa questão da distância, o amor ultrapassa essa barreira da distância, com certeza. Tá certo. Então, fechando este terceiro bloco em alto estilo, em homenagem aos vovôs. O Ação Nacional, o tema de hoje, saúde mental das mães durante a pandemia. Estou aqui com a nossa convidada Caroline Cruz, que é psicóloga, e já nós vamos para o último bloco, tá vendo, Carol? Você falou, tô nervosa por quê? É um bate-papo muito agradável. Acho que eu vou criar mais uns 2 blocos. Vou falar com a Ana aqui, minha diretora, vai ter mais uns 2 blocos. Muito tranquilo, né? Nós vamos para o último intervalo do Ação Nacional, mais uma vez. O tema, saúde mental das mães na pandemia, um intervalo rapidinho. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, saúde mental das mães na pandemia. Estou aqui com a Caroline Cruz, que é psicóloga. Carol, agora outra dúvida, volta às aulas. As aulas estão voltando, algumas voltando de uma maneira mais gradual, outras já voltaram realmente. E como fica a cabeça das mamães? Eu quero meu filho na escola, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Como administrar essa dúvida, esse temor? Exato, elas ficam bastante confusas, né, nesse momento. Acho que o principal aspecto, Carlos, é que as mães possam ser respeitadas. Por quê? Se elas mandarem a criança para a escola sem estarem preparadas para isso, vão ficar angustiadas, inseguras, temerosas, né? Tá. Assim como, se não mandarem, mas quiserem muito mandar e ficar assim, eu quero mandar, mas não mando, também vão ficar angustiadas, né? Então, o que eu digo é que a mãe tem que ser respeitada
no seu desejo de, eu quero muito mandar, eu estou muito sobrecarregada, eu preciso dar continuidade aqui ao meu trabalho, que possamos respeitar a decisão dessa mãe. Já a outra mãe que não quer ainda, fala, eu tô com medo, eu tô insegura, que tudo bem, que a gente também possa respeitar esse aspecto, né? Para que essa mãe fique um pouco mais de tempo com o filho em casa, né? Que as pessoas não atropelem aí a decisão, né, da mãe, do pai, né, dos pais, né, que eles possam conversar e decidir ali o melhor para aquela família mesmo. Sem o né? famoso julgar, né? Exatamente. Respeitar. Exatamente. A decisão. Carol, você pegou assim, você disse no início do programa as mudanças, né, de comportamento das crianças, mais quietas, outras mais arredias, umas comem demais, outras comem de menos. Você tem alguns casos assim mais curiosos, mais emblemáticos que você trabalhou nesse período? Eu atendo mais adolescentes e adultos, mas eu ouço as mães, né, falando ali dos filhos, algumas crianças que regrediram nas etapas do desenvolvimento, né? E tudo bem, viu, mães? Nesse momento, haver algumas regressões aí no desenvolvimento, é normal, acontece, né? Porque quando está tudo muito bem, o ambiente está propício, a ideia é que a criança realmente vá se desenvolvendo, né? É claro que elas continuam, mesmo em meio a tudo isso, se desenvolvendo, mas algumas sentem um impacto maior de tantas perdas, né? Perda da sociabilidade, perda ali da aprendizagem na escola e acabam tendo pequenas regressões de comportamento. Algumas que já tinham desfraldado voltam a urinar na cama. Algumas que já estavam com o vocabulário muito bem fixado começam a errar palavras. Falam, nossa, mas ele sabia falar essa palavrinha, né? Por que não está conseguindo? As questões do sono, né? Podem acontecer também. Então, nesse momento é ter bastante paciência. Se tiver muito grave, procurar ajuda psicológica, né? Procurar a pessoa especializada, seja um psiquiatra, seja psicólogo, um pediatra, para poder saber, olha, está muito desviante do padrão, né, esse comportamento. Busque ajuda, né? Busquem ajuda, não fiquem sofrendo sozinhas, né? Acho que isso é extremamente importante. Né? Carol, você tocou no assunto também, num momento do programa, das mães se culpando. Não é por aí, né? Exatamente. Precisava fazer mais pelo meu filho, não é por aí, né? Não, porque isso só traz um peso ainda maior. As decisões já são muito difíceis, né? Como agora, isso de, volta ou não volta às aulas, né? Agora, se a pessoa tomou aquela decisão e depois ficou se culpabilizando, ela fica completamente aprisionada, né? Esmagada pela culpa, sempre achando que a decisão que ela tomou foi a pior. E, na verdade, ela tem que focar o quê? Nas possibilidades que ela tinha naquele momento. É claro que depois de, 3 meses, como nós falamos, 1 ano e meio, nós temos uma outra visão do início da pandemia. Assim como as mães podem pensar, nossa, se eu tivesse feito tal coisa lá no início da pandemia, né? E isso não a ajuda em nada, só traz um peso de como ela poderia ter feito, né? Então a ideia é pensar, olha, eu tomei essa decisão porque naquele momento eram os elementos que eu tinha para decidir eram esses. E aí eu tomei essa decisão de acordo com esses elementos, né? Agora eu posso ter outros elementos que me levariam a uma segunda decisão. E aí você pensa, isso é possível então de ser transformado, né? Me arrependi de ter tomado tal decisão? É possível. Ok, então tente transformar. Se aquilo não for possível, não fique aprisionada na culpa, né? Isso só vai te fazer sofrer ainda mais. Carol, mais uma pergunta também pesada, né, pelo momento. E as mamães que perderam os pais, né, os netos perderam os avós, aconteceu muito, né? Muito. Como lidar? Aí é o problema de você cuidar da criança, não desgarrar, ao mesmo tempo você está com o trabalho ali no dia a dia e o luto. Exato, porque a mãe também está em luto, né? Também perdeu ali
o companheiro, também perdeu ali ou a mãe, que aí é a avó da criança, o avô da criança, ou seja, a mãe também está enlutada, né? E ao mesmo tempo tendo que acolher o filho, né? Que tem ali menos maturidade para lidar com aquela situação e ambos estão em sofrimento, né? É importante perceber se essa criança vai passando pelas fases do luto de forma saudável, que tem sofrimento, claro, né? Porque é um luto, mas é esperado que essa criança vá elaborando esse luto e a mãe também, até que chegue na aceitação. Né? Isso não significa que vai esquecer aquele ente querido, a saudade permanece, mas a dor, a angústia, o sofrimento não. Fica uma saudade assim gostosa de ai, como ele cozinhava bem, como ele fazia tal coisa muito bem, né? Então, se for observado... Tem algum período esse luto, Carol? Cada um tem um período. Se for observado que está se estendendo por muitos e muitos meses, além da extensão, a profundidade, se for um luto extremamente profundo, em que a pessoa fica dias e meses sem sair de casa, chorando o tempo todo, sem se alimentar, aí sim é um luto patológico e precisa de atendimento psicológico, tanto da criança quanto a mãe, né? Então, é esperado que vá elaborando e consiga aceitar. Se isso não acontecer e se estender ou se aprofundar muito, precisa de atendimento psicológico. Carol, o Arthur, quando estiver com seus 20 anos, a Lívia, filhota da Ana Paula, minha diretora, quando estiver com seus 20 anos, o Lucas, o meu pequeno. O Lucas, quando estiver com seus 18 para 20 anos, eles vão lembrar disso, eles podem ter um sofrimento na adolescência, qual o reflexo desse 1 ano e meio no futuro dessa geração? Depende muito da idade de cada um deles, né? Se for muito novinho, né? O Lucas vai fazer 3 aninhos, o meu pequeno. Ele já... A Lívia 4, tá uma 4, escadinha. Lucas 3, 4, a Lívia 4, Arthur 5. Ele já se acostumou a passar álcool em gel, já virou uma coisa assim que ele já, né, já se adaptou. Mas não que isso será traumático para eles. Depende muito de como cada pai, cada mãe conduziu essa situação. Tem um filme muito emblemático disso, né? Que A Vida é Bela, se eu não me engano o nome. Acho que é A Vida é Bela. Que é com um menininho e o pai justamente num campo de concentração. É muito triste o filme tema. Italiano, né? Exatamente. Sim. Ganhou Oscar. A Ana é cinéfila aqui. Exatamente, A Vida é Bela. Eu acho que é isso, né? E era uma situação horrorosa, mas que o pai conduziu de forma lúdica. Então ele brincava com a criança, ele falava, olha, os guardas estão vindo, e aí a criança brincava, então se esconde, e a criança se escondia. Então assim, ele conduziu de forma lúdica. Então por pior que seja o cenário, né, se os adultos conseguirem de forma madura, responsável, amorosa, conduzir a situação ali com aquela criança, dificilmente vai gerar traumas, grandes traumas, né? Tá, legal. E o diálogo, né, Carlos, é muito importante. De conversando, de explicando, olha, hoje você não vai poder ver o seu amiguinho, mas vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos inventar, e aí inventa coisas, né? Vamos cantar uma música com ele, vamos fazer um desenho para ele, a parte lúdica aí, a brincadeira vai nos salvando, né, nesse aspecto. Carol, chegou ao fim. Foi obrigado, tão rápido. Parabéns, muito parabéns. Obrigada. Que medo é esse? Você enganou a gente, não eu tava tem medo nervosa. não. Bateu papo, falou com a câmera, muito legal. Parabéns, muito obrigado pelos esclarecimentos, sua simpatia realmente é contagiante. Seus contatos? Sim. Eu estou no Instagram, né, psicóloga Caroline Cruz. Aí lá tem meu telefone, tem a minha página, tem tudo certinho. Acho que o mais fácil é no Instagram
ou no Facebook, que também psicóloga Caroline Cruz, vocês já me encontram. Bacana, e a vacina tá chegando, vamos aglomerar de novo, daqui a pouco chega. Espera vacinar para aglomerar. Claro, com todos os cuidados, novamente. Carol, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Até a muito próxima. obrigada por essa possibilidade de falar com o pessoal, do pessoal buscar ajuda, né? Legal. De não ficar tão angustiado aí na pandemia. Valeu, muito obrigado mesmo, e as portas abertas para você. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai fazer um outro bate-papo num outro momento muito mais agradável. Tomara, com certeza. Muito obrigada. Valeu. O Ação Nacional fica por aqui. O tema de hoje, saúde mental das mães na pandemia. A gente volta no próximo sábado, às 10h30 da noite, com mais um assunto importante para você. Até lá.